noiva. Que nós venhamos, Senhor, abrir os nossos ouvidos para ouvir, os nossos corações, ó Pai, para a semente que será, ó Deus, semeada. Usa o Teu Filho, Pai, que vai ministrar a Tua palavra sobre as nossas vidas. Que venha ser, ó Pai amado, a palavra dos céus. Independente, Senhor, que seja de correção, independente, ó Pai, da palavra que o Senhor colocou no coração do Teu Filho, mas que seja, ó Deus, uma palavra de alimento, ó Pai, para a nossa alma, para que possamos sair daqui, ó Deus, cheios, repletos da Tua graça. Senhor amado, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida do Teu Filho que vai ministrar, a igreja, o ministério dele, Tua casa, Tua família, Tua parentela. Nós queremos profetizar, Senhor, sobre a vida do Teu servo, as bênçãos do Senhor. Pai amado, que ele venha, Senhor, se sentir, ó Pai, à vontade em casa para ministrar a Tua palavra. Deus, eu entrego, Senhor, a minha vida, a vida da pastora Vanessa. Eu entrego, Senhor, a minha casa, a minha família, Senhor, em Tuas mãos. Aqui, ó Pai, no Teu altar, na Tua casa de adoração. Que o Senhor venha, ó Pai, nos guardar, Senhor, nos livrar de todo o mal. Senhor, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, cada membro desta casa. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada obreiro, cada colaborador, cada homem, Senhor, e mulher, ó Pai, que tem trabalhado, Senhor, incessantemente, ó Deus querido, nessa casa de oração, nessa casa, ó Pai, onde nós escolhemos, Senhor, como casa aonde nós comungamos a fé, onde nós nos reunimos, ó Deus, para entregar, ó Pai, o nosso sacrifício, a nossa adoração e o nosso louvor. Pai, eu não sei, mas eu quero entregar, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o nosso culto, tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento desta casa. Estamos, ó Pai, no ano do amadurecimento, e ó Pai, como é difícil, Senhor, amadurecermos, ó Deus, como é difícil viver, ó Pai amado, o amadurecimento. Espírito Santo, que o Senhor, ó Pai, venha fazer com que essa casa, Senhor, que essa igreja venha, ó Pai querido, acompanhar a visão, Senhor, que o Senhor entregou a nós. Que o Senhor, ó Pai querido, venha, ó Deus amado, abrir, ó Pai, a visão dos Teus filhos, para que eles possam, Senhor, acompanhar aquilo que o Senhor nos entregou, ó Deus amado. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, ó Pai, tira tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti, ó Deus. Todo espírito, Senhor, de confusão, de contenda, de palavras, Senhor, que vêm, ó Pai, às vezes para ferir a alma. Tira, Senhor, tudo aquilo, ó Pai amado, que atrapalha, Senhor, o desenvolvimento, Senhor, e a maturidade, Senhor, dessa vida, deste homem, desta mulher. Pai amado, nós queremos entregar em Tuas mãos, ó Senhor, fica conosco nessa noite. Eu quero, ó Pai querido, nessa noite te pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, continue, ó Deus querido, dando crescimento a esta casa. Continua, ó Pai querido, dando, ó Deus, crescimento, ó Pai, os Teus filhos. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, pregando a Tua palavra. Estamos aqui, ó Pai, ensinando, admoestando, mostrando, Senhor, o caminho. Ó Deus querido, andando, Senhor, no caminho junto, para que, ó Deus, os Teus filhos venham, Senhor, amadurecer na fé, para que Teus filhos, Senhor, venham crescer, ó Pai, desenvolver na Tua mente, no Teu coração. Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha, ó Pai amado, abrir os céus sobre nós, que essa noite, Senhor, venha ser uma noite, ó Deus, aonde, ó Pai, os nossos ouvidos não venham estar agravados, mas que os nossos ouvidos venham estar abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com a Tua noiva. Espírito Santo de Deus, fica conosco, ó Pai. Eu quero entregar, Senhor, em Tuas mãos nossos sonhos, projetos. Tu sabes, ó Pai, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Tu sabes, ó Pai amado, nós temos orado e pedido, ó Pai, que o Senhor nos dê condições, ó Pai amado, de sair do aluguel. Que o Senhor nos dê condições, ó Pai amado, de ter aquilo que é nosso, Senhor, um lugar de habitação, aonde nós podemos, Senhor, congratular com os nossos irmãos, ó Pai, aonde nós venhamos, Senhor, adorar e bendizer o Teu nome, Senhor, neste lugar. Espírito Santo, nos dê condições, ó Pai, para que possamos sair, Senhor, do aluguel. Senhor, nós queremos entregar as finanças da Tua casa em Tuas mãos.
Pai amado, que o Senhor continue, ó Deus, dando força, graça, para que possamos, Senhor, todos os meses, honrar, ó Pai amado, com aquilo que devemos. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarda, Senhor, na noite de hoje. Nós te pedimos, Senhor, continue conosco, continue nos abençoando, para a honra, glória do teu santo e poderoso nome. Assim te louvamos e te agradecemos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, ó Deus, amém. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Parte do seu para a igreja, amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de adoração. Quem veio adorar o Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para te agradecer. Até aqui o Senhor tem nos dado força. Podemos declarar, ó Pai Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse a tua poderosa mão, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o teu amor, a tua misericórdia e a tua graça, de forma alguma estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, por esse dia. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar? Glória a Deus. Vamos adorar juntos nessa noite. Pai do Senhor, irmãos, amém? Está louvando ao Senhor nessa noite. Vamos adorar o Senhor, que já se faz presente aqui nesse lugar. É digno da nossa adoração, do nosso louvor. Adore comigo em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quantos querem beber da água que o Senhor pode oferecer nessa noite? A água que nos sacia, que sacia a nossa alma. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono,
águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Você pode adorar o Senhor com esse louvor. Quero beber do teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte inesgotável. Tu é aquele que sacia a nossa sede. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, do que a sua alma anseia hoje, mas que você possa fazer do Senhor como aquela água que sacia a sua sede, aquela água que Ele ofereceu àquela mulher na beira do poço, e que ela nunca mais teve sede. Que o Senhor possa saciar a tua vida hoje de todas as suas faltas e todos os seus anseios. Que o Senhor possa preencher o vazio da tua alma hoje. Quantos podem adorar ao Senhor nessa noite? Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Quero fazer essa oração em forma de louvor hoje. Quero te convidar a fechar os teus olhos, se desligar dos seus problemas, daquilo que você deixou na sua casa, no seu trabalho. Fazer esse louvor como a sua oração, Senhor. Dizer a Ele quanto você depende, quanto você precisa dEle hoje. Meu coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que eu procurei. Diga isso ao Senhor. Por isso estou aqui, oh,
Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Diga isso. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, Jesus, clame por Ele, clame por Ele. Jesus, meu coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que eu procurei. Por isso estou aqui, Senhor. Será que você pode declarar? Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus, quem pode clamar por Ele? Jesus, Jesus, aleluia. Quantos podem clamar por Ele nessa noite? Quantos vieram por causa dele? Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Vai! Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver
ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, sempre me conduz, eu sei. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, quantos creem que Jesus está aqui para te levantar nessa noite, para te fortalecer. Oh, foi por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui. Foi por causa dele, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, sempre me conduz, eu sei. Eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, quantos podem adorar ao nome de Jesus? Quantos podem adorar ao nome dEle? Aleluia! Aplauda o Senhor. Oh, glória! Glória. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Vamos ler a palavra introdutória. Livro dos Salmos, número 1. Livro dos Salmos, de número 1. Seis versos para a meditação da igreja. Livro dos Salmos, de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deus, te louvamos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que conhece, ó Pai amado, o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor é o Deus, ó Pai, que sabe, ó Pai, cada passo que nós damos. Tu sabes, ó Deus, do nosso coração, dos nossos pensamentos. E nós sabemos, ó Pai, que enquanto nós estivermos em Ti, ó Pai, o Senhor estará em nós. Enquanto, ó Pai, nós estivermos, Senhor, buscando a Tua face,
o Senhor nos responderá, ó Pai, como precisa ser respondido. Espírito Santo, nós entramos nessa noite para agradecer, ó Pai, e te render graças, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça e forças. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esses louvores, Senhor, de adoração que foram entoados a Ti. Obrigado, Senhor, porque essa noite o Senhor separou para falar conosco. E já podemos sentir a real presença do Teu Santo Espírito aqui nesse lugar. Senhor, esse não é outro lugar a não ser a casa do Todo-Poderoso Deus. Fica conosco, ó Pai amado, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Ele bem forte. Oh, glória, aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Já está conosco, né? Preletor da noite, meu amigo, pastor Ricardo. Esse homem bonito, né? Elegante, um amigo que toda vez que a gente chama, ele está sempre disponível para estar aqui com a gente, e é sempre um prazer ouvi-lo, né? A última que ele trouxe aqui sobre paternidade ainda está aqui no coração. Eu pedi até o esboço a ele, né? Para pregar em outro lugar. Falar que foi revelação divina. Oh, glória. E eu tenho certeza que hoje não será diferente, né? Tem algo reservado de Deus que o Senhor colocou no coração dele para os nossos corações nessa noite. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sei que nós estamos em número reduzido. Vamos continuar orando pelos irmãos da casa do Senhor, né? Para que eles possam estar na casa de Deus, reconhecendo que aqui é o melhor lugar. Vamos continuar orando para que Deus possa despertar a igreja do Senhor, que eles venham entender que o melhor lugar é na casa de Deus. Vamos continuar intercedendo por esta casa, irmãos, pelos nossos irmãos que nesse momento não pôde estar aqui hoje, mas nós vamos interceder pela vida deles em nome de Jesus. Como toda quinta-feira, irmãos, nós temos dado bastante tempo à palavra, né? E eu quero já nesse momento fazer um momento ofertório para a gente ir para a palavra, porque eu quero dar bastante tempo para nós estarmos ouvindo tudo que Deus tem para nos falar aqui nessa noite. Então eu quero que você pegue o teu melhor. Vamos ofertar a casa do Pai em nome de Jesus. Isso, pegue o seu melhor. Vamos ofertar a casa do Senhor. Eu não sei quanto você vai ofertar, mas eu tenho certeza que Deus vai te usar para você abençoar essa casa em nome de Jesus. Pegue o seu melhor. Ainda temos algumas coisas, algumas pendências, né, a acertar ainda esse mês, mas eu creio que até domingo, né, que é o último culto, nós vamos conseguir chegar lá, tá bom? Então pega o seu melhor, oferte a casa do Pai. Isso, já pode passar com a salva, que eu já quero passar para o meu amigo, para ele ficar bem à vontade. Pode pregar, meu amigo, 1 hora, 2 horas, se Deus te usar aqui nessa noite, tá? Até meia-noite é dia, tá bom? Glória a Deus. Vou mandar trancar o portão, igual na igreja que eu fui pregar, que aí ninguém vai embora. Glória a Deus, vai até meia-noite. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus, tá? Isso, pegue o seu melhor, oferte nessa noite. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelos teus filhos que ofertaram, Senhor, na sua casa. Cada um, a Deus, que tem contribuído a Deus segundo a tua força, segundo as tuas necessidades. Pai, eu quero te louvar pelos teus filhos, porque eles têm, ó Deus, sido fiel para com o Senhor e para com essa casa. Que o Senhor continue prosperando. E eu, Pai, como eu sempre oro, que o Senhor venha dar 100 vezes mais tudo aquilo que é semeado nesta casa, porque essa terra é uma terra fértil. Pai, eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse momento ofertório. Que o Senhor continue usando eles para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Isso. Glória a Deus. Fica de pé, pega a sua Bíblia. Chegou o melhor momento, que é o momento de
de nos alimentarmos em nome de Jesus. Meu amigo, fica à vontade, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Vou ficar lá embaixo para te ouvir. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, é sempre uma alegria, uma satisfação poder estar com os irmãos, com esta igreja, o povo do Senhor que vai morar no céu. Nós estamos felizes nesta noite. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16. Nós vamos ler do verso 19 até o verso de número 21. Evangelho de João, capítulo 16. Obrigado. A partir do versículo 19, amém? Podemos ler? Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ora, Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que eu disse? Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais e ver-me-eis? Na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Amém, irmãos? Podem tomar assento em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nesta noite. Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala da última noite do Senhor Jesus com os seus discípulos. O Senhor Jesus teve a preocupação de dar instruções, ensinamentos aos seus discípulos. Nesse momento aqui, não há mais multidão, porque a multidão é uma massa cinzenta. A multidão não tem nome, é só uma multidão. E Jesus não está preocupado com a multidão, porque ele sabia que em algum momento a multidão ia embora. E só os discípulos permaneceriam. E porque eles permaneceram, então Jesus tem a preocupação de, como mestre, instruir os seus discípulos, que são os seus aprendizes, que iriam replicar os seus ensinamentos posteriormente à sua ida para o Pai. E Jesus se preocupa em instruí-los, porque Jesus sabia que era extremamente necessário que eles ouvissem todos aqueles ensinamentos
E todas aquelas instruções, mesmo que eles não a entendessem completamente, mesmo que eles não discernissem naquele momento aquilo que estava sendo dito pelo Senhor Jesus, mas com certeza posteriormente eles iriam se lembrar de tudo que foi dito, porque o que foi dito a eles por Jesus era muito importante, era extremamente necessário, e eles precisavam redobrar a sua atenção para ouvir o que Jesus estava dizendo. O texto que nós lemos vai falar um pouco desse momento, aonde Jesus dá instrução aos seus discípulos e os conforta, dizendo que o mundo os odiava porque odiou a ele e também iria odiar os seus discípulos. Então Jesus fala para eles que daqui um pouco de tempo eles não o veriam mais. E mais daqui um pouco de tempo eles o veriam. E o texto que nós lemos vai dizer que eles começam a indagar em seus corações. Ao invés de, como em outras vezes nos relatos dos evangelhos, eles vão perguntar a Jesus, indagar a Jesus publicamente, ou em particular, agora eles indagam em seus corações. E antes que eles se pronunciassem acerca daquilo que eles estavam indagando em seus corações a respeito daquilo que Jesus havia dito para eles, o texto diz que Jesus, conhecendo os seus corações, então fala com eles: por que vocês estão indagando em seus corações a respeito do que eu disse? E aí então Jesus explica para eles, ilustra para eles entenderem melhor aquilo que ele estava dizendo, ou aquilo que ele já havia dito. E aqui ele reforça para que eles gravem em seus corações a sua palavra, os seus ensinamentos, porque era esses ensinamentos que iriam fazer toda a diferença no sucesso deles, no êxito deles, no resultado que posteriormente eles precisariam dar pregando o Evangelho. E é importante a gente pensar que os discípulos indagaram Jesus. E se os discípulos, que eram os discípulos que viveu 3 anos com Jesus, não entendia tudo que Jesus falava, não compreendia, não discernia, imagine nós muitas das vezes, né? Eu não sei se você já teve alguma indagação ou algo que você leu a respeito de Jesus e que você não entendeu. Então eu aprendo aqui que Jesus não tem problema com as nossas indagações, com as nossas dúvidas, com os nossos porquês. Até porque Ele conhece os nossos corações.
Jesus sabia muito bem o que estava no coração dos seus discípulos. E aí no verso de número 20, ele vai fazer esta declaração, mas que não é qualquer declaração. E é fato que nenhuma declaração de Jesus é qualquer declaração. Mas ele faz questão de falar aqui, se você leu comigo o verso de número 20, o autor aqui, João, faz questão de escrever o que Jesus está dizendo. E o que Jesus diz no versículo 20 é: na verdade, eu vos digo. Não sei se você já se indagou a respeito disso. Por que na verdade? Não era só dizer? Não era só falar? Não era Jesus falando? Mas Jesus, irmãos, conhece as limitações humanas. Jesus conhece as fraquezas humanas. O fato dele ter usado essa expressão, na verdade, era para que o que ele iria falar posteriormente, depois desta frase, era para que os discípulos que iriam ouvi-lo redobrassem a sua atenção, estivessem com os seus ouvidos bem atentos, porque o que ele iria falar era muito importante para a vida deles e que eles não podiam desprezar. Era uma verdade e uma profecia que Jesus estava liberando na vida dos discípulos, que posteriormente iria acontecer, e eles precisariam estar com essas palavras cravadas na tábua dos seus corações, porque se eles não fizessem isso, possivelmente eles não iriam suportar o que estava por vir. A gente está vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas estão com problema em ouvir. Porque a geração de hoje está anestesiada. Com dopamina barata. A geração de hoje está anestesiada, vivendo como zumbis, tropeçando em coisas e em pessoas, porque não conseguem tirar os olhos desse aparelho na maioria das vezes. E as pessoas hoje já não têm mais esta sensibilidade. E é por isso que quando Jesus fala com os seus discípulos, ele sabe da importância do que ele está falando, porque iria acontecer com eles, e não é diferente conosco. Tudo que Jesus disse para os seus discípulos, ele diz para nós também. E tudo que aconteceu com os discípulos também pode acontecer conosco, e muitas coisas acontecem conosco porque nós não estamos livres de passar por dores, por sofrimentos e por perdas nesta vida. E por que Jesus então usa essa expressão? Na verdade, eu vos digo, para que os discípulos entendessem a importância do que ele iria dizer, porque eles iriam precisar. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus é alimento. É por isso que nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, ouvir mais a voz de Deus. A gente está ouvindo muita coisa, muitas vozes falando com a gente, mas às vezes a gente não consegue parar para ouvir o que Deus está falando. E os discípulos naquele momento, quando ouvem Jesus falar isso, então, eles prestam ainda mais a atenção no que ele iria dizer. E Jesus então diz para eles:
na verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. E por que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos? Porque Jesus estava preparando os seus discípulos para o que havia de vir, que era a sua morte. E que quando ele morresse, os seus discípulos iriam chorar, iriam se entristecer, iriam se lamentar. E por que isso ia acontecer? Porque o mestre deles, a pessoa que eles mais amavam, havia morrido. E por mais que Jesus houvesse falado muitas e muitas vezes que isso era necessário, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, os discípulos não conseguiam compreender a profundidade do que Jesus falava. É por isso que Jesus aqui então traz eles a uma realidade, para que eles pudessem se preparar para aquilo que estava por vir. Jesus não os isenta de que na sua perda eles iriam sofrer, chorar e lamentar. Se tem uma coisa, irmãos, que é avassalador para nós seres humanos, é a dor da perda de alguém que a gente ama. Principalmente quando essa perca é precoce. Você pode ter a fé que for, mas se você é ser humano, é impossível, a não ser que te anestesiem, né? Com alguma medicação, com algum calmante. Mas a nossa natureza humana não sabe lidar com a perda. Porque a perda dói. Porque a perda faz marcas, deixam cicatrizes, gera saudades, tira a esperança. Minha esposa perdeu a irmã semana passada, hoje faz 7 dias. E uma coisa é você ver o outro passando uma determinada situação, outra coisa é você passar por ela. Porque tem coisas que a gente só vai entender no outro quando a gente passar pelas mesmas circunstâncias que o outro passou. Tem coisas que a gente não vai entender, não vai sentir, se a gente não tiver experimentado o que o outro experimentou e o que o outro passou. E agora a condição dos discípulos é justamente essa. Eles estão desesperados, agonizando dentro de um quarto. João capítulo 20 vai dizer isso, com medo dos judeus, porque Jesus havia morrido. E agora, possivelmente, eles também iriam morrer. E essa profecia que foi liberada por Jesus, agora é real na vida dele. Eles estão vivendo ela naquele momento da morte de Jesus. Eles estão lamentando a morte de Jesus. Eles estão chorando pela morte de Jesus. Eles estão entristecidos pela morte de Jesus. Mas Jesus
faz uma promessa para eles. E qual é a promessa que Jesus faz? Que está no texto. Que não os isenta da dor, do sofrimento e da tristeza e do lamento. Mas Jesus está dizendo para eles: vocês vão se entristecer, porque vocês vão me perder. Eu já não vou estar mais aqui daqui a alguns dias. Vocês vão chorar e vão se lamentar. E enquanto vocês estiverem chorando e se lamentando, o mundo se alegrará. Mas Jesus não termina aí. Jesus diz para eles: a vossa tristeza se converterá em alegria. Porque quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, aqueles discípulos que estavam trancados com medo dos judeus, quando recebem a notícia de que o seu mestre havia ressuscitado, com a alegria de saber esta notícia, eles vão correndo eufóricos para o sepulcro, para velar a pedra removida e ver apenas os lenços dentro daquele sepulcro. Eles são tomados de alegria, porque agora a tristeza deu lugar à alegria. Porque agora o pranto deu lugar à alegria. Porque agora o choro deu lugar à alegria. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, meu irmão: você pode ter momentos de choro. Você pode passar por momentos de sofrimento e de lamento, mas pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: o seu lamento, o seu choro, a sua tristeza se converterá em alegria. Porque a esperança do crente, meus irmãos, está no Deus, no Cristo ressurreto, que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que está à destra de Deus, e que intercede por mim, e que intercede por você. Nós não somos diferentes. E não estamos isentos de passar por sofrimentos, por dores e lamentos. O problema é que a gente tem dificuldade com a dor. O problema é que a gente quer ser anestesiado, ou se não estamos anestesiados para não sentir dor. Mas só nos tornaremos fortes se formos capazes de suportarmos a dor, as cicatrizes, das perdas, das decepções, das angústias, dos sonhos não realizados. Só seremos fortes se, ao invés de substituirmos a nossa dor por um brinquedinho, né? Como uma mãe que, quando o filho está brincando, o brinquedo quebra, ela substitui. Ao invés de deixar a criança aprender com aquele brinquedo, a gente às vezes vive assim, querendo substituir a dor, ao invés de deixar que Cristo transforme. Ele não quer substituir a sua dor, Ele quer transformar a sua dor em alegria. É isso que Ele vai dizer quando Ele fala: a mulher, quando está grávida, ela sente dor. As mulheres aqui sabem muito bem disso, né? Que teve natural, né? Porque anestesia hoje, cesárea, só sente depois. Lá em casa foi tudo cesárea, os dois. A mulher não aguenta sentir dor. E a geração de hoje dá assim, dá, irmão? Pode procurar que você vai ver aí. Se tem alguém querendo ter parto normal, ninguém quer sentir dor, não. Todo mundo quer ser anestesiado. Mas a diferença é que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente as dores do parto. E é uma dor inimaginável. É uma dor profunda.
que ela está sentindo. Mas quando aquela criança nasce, Jesus vai dizer que aquela mulher, quando pega o seu filho no colo, ela já não se lembra mais da dor, porque a alegria que a invade é transcendentemente maior do que a dor que ela sentiu até ter o seu filho no seu colo. É isso que Deus vai fazer com a sua dor. É isso que Ele vai fazer com a sua tristeza. Ele não vai substituir ela, mas Ele vai transformar em alegria. Tá doendo? Tá difícil? Tá deixando marcas? Tá deixando cicatrizes? Mas o Senhor vai transformar. O Senhor vai transformar tudo isso em alegria. E isso serve para nós. Porque hoje, mesmo nós esperando a segunda vinda de Jesus, temos a esperança e podemos nos alegrar, porque a alegria é o fruto do Espírito. Então o crente precisa ser alegre. Ele pode passar e ter momentos de tristezas, de decepções, de lamento e de choro, mas o crente, ele precisa se alegrar no Senhor, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo dentro de uma pessoa, dentro do crente, é a esperança do crente de novamente ver Jesus. Deus não nos dá alegria por substituição, mas por transformação. A gente tem problema em sentir dor, mas pode ter certeza que a dor e o sofrimento é necessário para nos levar para um lugar aonde só Deus é a nossa fonte, onde só Deus é a nossa alegria. E se Ele é a nossa fonte, se Ele é a nossa total alegria, irmãos, então nós não precisamos de mais nada. E isso nos fortalece, e isso nos conforta, porque quem quer substituir a dor não amadurece. O pastor falou aqui, né, do ano do amadurecimento. É isso. A substituição da dor por dopamina barata, que é o que às vezes a gente faz, ao invés de enfrentar aquela situação, aquele problema de frente, a gente vai para as redes sociais, a gente vai para o McDonald's, a gente vai fazer aquilo que ameniza a dor, alivia a dor. Eu tenho até coisa com aquele hino, né? És o meu alívio? Porque Jesus não é o alívio de ninguém, irmãos. Ele é a cura total e completa. Pode não ser do corpo, mas a alma que importa mais, porque o corpo vai perecer, vai se corromper. Mas Jesus é a cura, meu irmão. E se você crê nele, você está curado. Ainda que você tenha algum sintoma no seu corpo, ainda que você olhe, apalpe algum caroço no seu corpo, a sua alma está curada, porque Cristo a curou. A substituição é a forma imatura de nós resolvermos os problemas. A transformação é a resolução que lança a mão da fé e da maturidade. Não se pode amadurecer emocional e espiritualmente se alguém sempre ficar repuser os nossos brinquedos quebrados. Nós vamos precisar tomar decisões difíceis na vida, porque o sofrimento
E as marcas das decepções, das lutas, dos desenganos virão. E o que nós vamos fazer? Quantos querem amadurecer nesta noite? Quantos desejam nesta noite, por mais difícil que seja, enfrentar a dor e o problema, mas ter a certeza que você não está nesse problema sozinho, nessa circunstância sozinho, que você não está sozinho, porque o Senhor está conosco. Alguém que não suporta a dor nunca será forte. É por isso que Romanos 8,18 Paulo vai dizer: porque tenho para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo sabia muito bem o que estava dizendo, porque ele mesmo trazia no teu corpo as marcas de Cristo. Sabe por que você pode aconselhar alguém hoje, pastor Johnny, pastora Vanessa, irmãos que estão aqui? É porque existem marcas que foram feitas na tua vida, experiências que foram deixadas, até decepções e angústias que você viveu, mas hoje você pode sentar com alguém e dizer: meu irmão, fica firme, fica forte, não esmoreça, porque eu passei por isso também, você está passando agora, mas você vai vencer. Paulo sabia muito bem, e ele fortalece os crentes de Romanos com essa certeza de que as aflições deste tempo não podem se comparar com a alegria que nos espera. Oh, meu irmão, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena pagar o preço, vale a pena renunciar ao mundo. O mundo está se alegrando. Na morte de Jesus, os fariseus, estava todo mundo, o diabo, nas suas reuniões, todo mundo: eu matei o mestre, todo mundo se alegrando. O mundo hoje se alegra, meu irmão. E a gente chora, né, muitas das vezes, por ter que renunciar à nossa carne, aos nossos desejos, por ter que muitas das vezes enfrentar situações e problemas que nós não queríamos enfrentar e que talvez nem precisaríamos estar enfrentando e que nem somos obrigados a enfrentar, mas passamos porque defendemos uma causa. Defendemos uma causa justa e nobre, que é o reino de Deus. E com isso, eu quero dizer, irmãos, que não é fácil. Quem já conviveu ou convive, por exemplo, com a doença do século, que é a depressão, sabe? E sabe até que muitas das vezes não vai ser entendido nem compreendido. Eu tenho lutado há quase 5 anos com a depressão, com a ansiedade, de ter momentos em pensar que nada mais fazia sentido, que a vida já não fazia mais sentido, que já não havia mais razão para viver ou para estar nesse mundo. Quem já enfrentou a depressão ou conhece alguém que enfrenta sabe que o
o abismo, a dor na alma, a agonia, o sentimento de culpa é avassalador. E o problema é que, dependendo de quem enfrenta a depressão, é difícil até de compartilhá-la. Porque o que vão dizer? O que vão pensar? Mas saiba de uma coisa: nada do que eu e você, do que nós enfrentamos nessa vida é por acaso. Todo sofrimento e toda tribulação tem um propósito de Deus. Pode ter certeza. Todas essas marcas, todas essas cicatrizes que você está carregando, em algum momento vai fazer sentido para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Pode ter certeza que até mesmo o sofrimento tem o seu valor. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro, o que o sofrimento faz com a gente? Torna-nos mais conscientes do fato de que somos criaturas dependentes. Sabe por que Deus permite o sofrimento? Para nós entendermos que nós somos criaturas e precisamos depender totalmente e completamente dele. O sofrimento nos leva para esse lugar. Somente Deus é independente. Todos os demais dependem de sua bondade e poder. Enfermidades severas, choques severos, tristezas avassaladoras, angústias, desapontamentos, todas essas coisas ensinam-nos a depender de nosso Deus e não de nós mesmos. Então não reclame do seu sofrimento. 2, as tribulações também nos aproximam dos outros seres humanos, em grau maior do que qualquer outra experiência humana. As tribulações unem as igrejas, unem as famílias, unem as nações, unem as comunidades, por um mesmo propósito. É um lugar que está sofrendo, é uma comunidade que está sofrendo, é uma igreja que está sofrendo. As tribulações nos levam para esse lugar de união, de nos importarmos mais uns com os outros, que nenhuma outra coisa faria. Porque eu te garanto, meus irmãos, que se muita gente hoje não estivesse anestesiado com essa dopamina que está levando as pessoas para o inferno, esses bancos estariam cheios. Três, as tribulações ajudam-nos tanto a compreender como a ajudar outras pessoas que também estejam em tribulação. Tais dificuldades tornam-nos melhores e mais sábios conselheiros e guias. As tribulações que você enfrenta, ou que você já enfrentou, te levam para esse lugar
de ser um guia melhor para outras pessoas, de ser um conselheiro melhor, de ser mais sábio. Então não fuja, meu irmão. Suporte a dor, suporte o problema, enfrente-o de frente, mesmo com pouca força. Foi o que Paulo disse. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós reconhecemos as nossas limitações e a nossa total dependência dele, é que ele opera em nós. Enquanto nós parecermos fortes, porque os outros precisam nos ver fortes, posturados, performando. Eu não estou falando de uma entrega para o mundo. Eu estou falando de uma entrega para Deus. De um se desnudar para o Espírito. Porque Ele sabe muito bem o que se passa no nosso coração. E Ele sabe muito bem o que nós temos que enfrentar para continuar, para permanecermos firmes e não olharmos para trás. 4. As tribulações e perseguições podem servir-nos de excelente disciplina. Ensina-nos os valores espirituais que nos convêm. Pois em meio a essas aflições, aprendemos a reconhecer o que é importante e vital, distinguindo do que não se reveste dessas qualidades. As tribulações nos servem de disciplinas, porque nós fazemos escolhas e estamos sujeitos a elas. É a lei da semeadura. Mas nem quando Deus nos disciplina, porque Romanos vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos, que Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Porque se Ele não disciplina, se Ele não corrige, Ele já não é mais filho, é bastardo. Mas Deus, quando nos corrige, quando nos disciplina, é para nos trazer para mais perto dEle. Então não reclame da disciplina de Deus. Por igual modo, quando estamos sofrendo tribulações profundas, podemos aprender lições de humildade e assim somos espiritualmente fortalecidos. 5. As tribulações e mesmo as perseguições podem ser resultados de uma semeadura má e mesmo insensata. Nesses casos, as tribulações servem-nos de punição. Nisso vemos a aplicação da lei divina e universal da colheita segundo a semeadura. Nós não estamos livres. Iremos colher aquilo que plantamos. Mesmo que já tenhamos recebido o perdão. Paulo viveu isso. Quando muitos dos discípulos não acreditavam nele, duvidaram do seu ministério, do seu apostolado, foi perseguido, foi humilhado, foi apedrejado, porque outrora ele tinha feito isso, e de certa forma agora ele estava colhendo, mas ele usou tudo isso para engrandecer o nome de Cristo. Ele usou todas essas marcas para glorificar a Jesus. 6. A tribulação pode expurgar tanto o pecado como outros elementos estranhos das nossas vidas. Elementos esses que, apesar de não serem pecaminosos em si mesmos,
servem de obstáculos ao nosso progresso e ao nosso bem-estar espiritual. É pecado ficar no celular, nas redes sociais? É pecado trabalhar? A gente sabe que não. Mas quando isso, ou trabalho, ou qualquer outra coisa, nos consome ou tira o lugar de Deus na nossa vida, se torna pecado, mesmo sendo uma coisa boa. Lembra da parábola que Jesus contou? Quando ele disse para chamarem os seus convidados, e um disse: eu comprei um campo, não posso ir. Eu casei, não posso ir. Eu comprei uma junta de boi, não posso ir. Eu preciso lá ver minha junta de boi. Aí então eles foram excluídos daquela festa. Porque ter bois não é pecado. Casar não é pecado. Ter bens não é pecado. Mas quando tudo isso toma o lugar de Deus na nossa vida, se torna pecado. Então até uma coisa boa que não é pecado, Deus permite que venha uma tribulação para que nós possamos expurgar da nossa vida aquilo que está tomando lugar que só pertence a Deus nela. O bisturi da tristeza e da tribulação é muito mais afiado do que o fio expansivo da felicidade, e pode desarraigar, falhas de caráter e de ação com muito maior prontidão do que qualquer sentimento de euforia. Lembra o que Salomão disse? Que é melhor ir na casa de luto do que ir na casa que está em festa? Porque na casa de luto há reflexão da vida. Você valoriza mais o que é importante, o que é vital, o que é necessário, e deixa de lado aquilo que não é tão importante. Eu ouvi de uma mãe esses dias que o filho de 14 anos falou para ela: você me abandonou, mãe. E aquela mãe falando isso comigo, com a minha esposa, arrasada, porque no coração dela o que ela tinha feito na dificuldade da família era sair para ajudar no trabalho, para trazer o sustento para casa. Mas aquela criança não sentiu a mesma coisa. Ela se sentiu deixada e abandonada pela própria mãe. Nós não podemos nos deixar ser levados, irmãos, a acreditar que coisas são mais importantes do que pessoas. Se você perguntar para qualquer filho hoje, adulto, o que ele gostaria de receber dos seus pais, se era tudo que eles poderiam lhe dar ou ele mesmo, o que os seus filhos responderiam, o que você responderia? E por que às vezes a gente está tão preocupado em dar coisas e coisas? Que na verdade o que os nossos filhos precisam é da nossa presença. Sete, as tribulações e perseguições podem produzir uma entrada mais jubilosa em nossa herança espiritual do que poderia ter sido de outro modo, se não houvéssemos experimentado a adversidade. Sabe por que o gozo da alegria de nós estarmos com Cristo na eternidade, naquele grande dia, vai ser tão tremenda, tão grande? É porque nós enfrentamos as tribulações e as perseguições. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos,
que essas tribulações, que essas perseguições não podem ser comparadas com a glória, que é muito maior, que é muito mais excelente. Mas se você não experimentasse a dor, você não saberia a alegria, o gozo de ter paz com Deus e poder morar na eternidade. 8. Nossa expressão espiritual é aprofundada e fortalecida pelas tribulações, de uma maneira que é praticamente impossível de ser duplicada por outros meios. Os sofrimentos deixam uma marca boa e não má naquele que os sofreu com paciência. Se tais sofrimentos puderam ensinar-lhe a ter simpatia para com outras pessoas, bem como exercer confiança para com Deus. Uma alma profunda é aquela que já sofreu. Você está sofrendo? Senta com alguém que já sofreu. Vai sofrer junto com você. Uma alma superficial, por outro lado, é aquela que ainda não experimentou o sofrimento. Como você vai falar para alguém de uma dor que aquela pessoa nunca sentiu? A alma profunda é melhor, tanto para o seu próprio benefício, como para o benefício do próximo. 9. Devemos lembrar que até mesmo o Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Ora, se o próprio Cristo precisou experimentar sofrimento, quanto mais precisam os seus discípulos. Se Cristo experimentou sofrimento, meus irmãos, Hebreus 5:8 vai dizer isso. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Nem o Filho de Deus foi isento do sofrimento, mas ele recebeu a recompensa por ter suportado o sofrimento e a cruz, e foi elevado aos céus, e recebeu um nome que é sobre todo nome. E eu encerro aqui. A despeito da profundeza do sofrimento, fica-nos assegurado que o mesmo jamais poderá ser tão grande como a alegria que necessariamente se seguirá. Sabe o que Paulo está dizendo em Romanos 8? Sabe o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 16 para os seus discípulos? Que essa tristeza, que essa dor, que esse lamento, um dia vai ter fim, um dia vai cessar, porque é só nesta vida, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Pedro vai dizer que Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias pode ser como um dia, não é verdade? É por isso que o Salmo lá vai dizer, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: essa tristeza, esse choro, esse lamento, ele é momentâneo, porque vai chegar a hora de você se alegrar em Deus, nesta vida e na vindoura. Porque o mundo pode se alegrar, mas a alegria do mundo é momentânea e passageira. Você pode se entristecer em alguns momentos, ter momentos de tristeza, de dores, de luto e de necessidade, mas o teu choro, o teu lamento, a tua necessidade tem um tempo determinado para
se encerrar, é o tempo desta vida que pertence a Ele, porque quando essa vida acabar, meu irmão, nós estaremos eternamente com Ele, e lá já não haverá mais dor, lá já não haverá mais tristeza, aleluia, vale a pena, meu irmão. É por isso que Paulo, em Atos 14, 22, vai confirmar o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que nos importa, com muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quem te disse que seria fácil? Quem te disse que seria mamão com açúcar? Quem te enganou, meu irmão, te deu um evangelho errado. Mas Cristo, meu irmão, nos diz nesta noite, sim, que importa que com muitas tribulações nós venhamos herdar ou entrar no reino de Deus. Vai valer a pena, meu irmão. Se tem uma coisa que vale a pena, é sofrer pelo evangelho, pela causa do reino. E eu encerro dizendo o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você pode não ter visto o Cristo vivo aqui, mas quando você partir, você o verá face a face e estará com Ele eternamente. É por isso que Salmo 30, 11, o salmista vai dizer, na versão NTLH, que é a nova linguagem de hoje: tu mudaste o meu choro em dança alegre, e afastaste de mim a tristeza, e me cercaste de alegria. Na versão NVI ele vai dizer: mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestistes de alegria. Viva! Viva! Fiquemos de pé. Na verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Deus não vai substituir a sua dor, meu irmão. Deus vai transformar a sua dor em alegria. Aquilo que te feriu, aquilo que deixou marcas no seu ministério, na tua vida, na tua família, é isso que Deus vai usar para transformar essa dor, esse sofrimento, essa decepção em alegria para a glorificação do nome dEle. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Pastor Johnny. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Oh, glória. Que palavra grandiosa de Deus. Deus é fiel, irmãos. Sei você, mas eu peguei tudo e guardei no meu coração. Peguei tudo e guardei no meu coração. Pega essa palavra aí, meu irmão. Não deixa nada roubar essa palavra que foi ministrada essa noite. Deus falou com a igreja do Senhor. Deus falou contigo, meu irmão. Deus falou comigo nessa noite. Que palavra grandiosa. Que Deus continue abençoando o pastor Ricardo, abençoando ele, sua família, sua casa, seu ministério.
Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora, irmãos. Vamos estar orando agora. Quero que você feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela vida dos teus filhos que aqui se encontram. Cada pedido de oração nós entregamos, ó Pai, em tuas mãos. Cada vida, ó Pai amado, que conseguiu chegar dentro da tua casa, eu quero, Senhor, te agradecer pela vida dos teus filhos. Pai, nós aprendemos, Senhor, mais da tua palavra nessa noite. Que o Senhor continue nos dando maturidade espiritual, para que possamos chegar, ó Pai, em lugares altos. Pai amado, que o Senhor, Deus, venha converter, ó Pai, o nosso lamento, nosso pranto em alegria. Que o Senhor, ó Pai querido, venha transformar, ó Pai querido, o nosso choro, ó Pai, em alegria. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa, ó Deus, nos levantar, ó Pai querido, nos dar graça. Que venhamos, ó Pai, suportar, ó Pai, os dias maus, ó Pai querido, de pé, Senhor. Que venhamos, Senhor, continuar, ó Pai, sendo sustentados por Ti, ó Pai. Sendo, ó Pai, reavivados, Senhor, pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, eis aqui os Teus filhos, ó Pai, que entraram, Senhor, por essas portas. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre a vida, ó Pai querido, dos Teus filhos. Pai, que o Senhor abra os céus sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles. Pai, aqueles, Senhor, quero entregar também, Senhor, os nossos irmãos que não têm conseguido, ó Pai, encontrar força para estar na Tua casa. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, estão desanimadas. Quantas pessoas, ó Pai, estão dentro de casa, Senhor, podendo estar na Tua casa te adorando. Senhor, como igreja, nós queremos orar a Ti, ó Pai, e te pedir, ó Deus, que o Senhor venha sustentar os Teus filhos. Que o Senhor, Pai querido, venha, ó Deus querido, levantar os Teus servos, ó Pai. Que eles venham entender, ó Pai, que só há um lugar, ó Pai, onde eles podem, ó Deus, receber mais de Ti, que é aqui, Senhor, na Tua casa. Senhor amado, assim nós entregamos Teus filhos em Tuas mãos. Assim, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, os Teus servos em Tuas mãos. E queremos Te agradecer, certos da vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória. Quero convidar aqui a nossa irmã Maria Helena, aqui na frente. Vem cá, varoa. Ficou mais nova, né? Ontem. Glória a Deus. Fez 18 anos, né? E nós vamos orar pela vida dela. O nome foi terça-feira, é verdade. É que o dia está passando tão rápido que para mim ontem era terça já, né? Terça-feira. Hoje quem está fazendo é a nossa irmã Nilce, ela não está, né? Mas a gente também vai orar pela vida dela. Eu quero que você estenda a mão para cá. Vamos abençoar a vida da nossa irmã Marilena, né? Que tem sido bênção de Deus para esse ministério. Deus continue acrescentando ela em vida. Deus continue abençoando, dando a ela sonhos, projetos, que ela continue crescendo cada vez mais na presença do Senhor. Pai, eu quero te louvar pela vida da tua filha, que está aqui, ó Pai, essa noite. Pai, eu não tenho, mas eu tenho, ó Pai, um Deus que tem. Eu não tenho, Senhor, nas minhas mãos, mas o Senhor tem, ó Pai. Que nos tesouros espirituais, ó Pai, que na sala do trono, que no céu, ó Pai de glória, o Senhor venha, ó Deus, concedê-la aquilo que ela te pede, aquilo que ela ora, aquilo, Senhor, que ela sonha. Senhor, que todos os projetos, sonhos, Senhor, da vida da tua filha venham a ser concretizados. Nós queremos, Senhor, abençoar a vida da tua filha, juntamente, Senhor, com a tua casa, a tua família, a tua parentela. Pai, como igreja, nós profetizamos, ó Pai querido, sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus. Pai, leva o teu povo em paz e segurança. Deus, continue nos conduzindo, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para esta casa. Assim, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós que amam e aguardam a vinda do noivo. E a noiva diga bem alto: parabéns para você nessa data aqui.